Bom dia, hoje são 3 de setembro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Em meu vídeo de ontem com o título A Bíblia e o Erro sobre as Estrelas, mostrei aqui o livro de Alfred Lappler. Alfred Lappler, um sacerdote católico fervoroso, foi muito amigo do Bento XVI, Joseph Ratzinger. Aqui Alfred Lappler, A Bíblia Hoje, um livro maravilhoso, documentação de história, geografia e arqueologia. Você pode encontrar esse livro em qualquer sebo aí no Brasil. Existe um sebo em São Paulo chamado Sebo do Messias. Sempre compro livros um pouco assim já saídos de circulação, compro sempre pelo Sebo do Messias em São Paulo. Então, muito bem, o Alfredo Lappler, como eu mostrei ontem, vou aqui novamente trazer o trecho aqui do livro, certo? Aqui no livro dele, na página 37, veja bem, na página 37, mostrei isso aí ontem. Vamos aí de novo, acompanhe a leitura aí. Temos assim, o que ele diz sobre o que está em Gênesis, a criação ali, naquelas lendas bíblicas criadas por hebreus, em Gênesis, sobre a origem da terra, do sol, da lua. Veja o que o Alfredo Lappler diz. E não se esqueça, ele era um sacerdote fervoroso católico, da Igreja Apostólica Romana Católica, doutor em teologia. Veja o que ele diz sobre os relatos que estão ali, principalmente em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, as lendas, a visão lendária dos hebreus sobre o universo. Então ele diz assim, veja o título aí, A Pré-História, entre aspas, na exposição da Bíblia. Por que o Alfredo Lappler, repito, doutor em teologia, sacerdote católico, por que ele colocou aí a palavra pré-história, entre aspas? Por quê? Pré-história bíblica. Simplesmente por uma razão. Não é história aquilo ali. O que está em Gênesis, relato, que o Deus hebreu criou terra, criou sol, lua, animaizinhos, etc. Tudo aquilo ali, nada de relato, nada de realidade ali. Ali, a criatividade do escritor hebreu, entendeu? É por isso que o Alfredo Lappler, repito, nunca é demais cansativo repetir, doutor em teologia, cristão católico fervoroso, ele mesmo diz aqui, que não é pré-história, não existe história ali na Bíblia. Principalmente nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, envolvendo a criação de todas as coisas, Torre de Babel, dilúvio. Nunca houve dilúvio bíblico, nunca houve. O Alfredo Lappler sabia disso. E ele, de forma honesta, a mineira Ângela Oliveira gostou aí da palavra honesta. Pois bem, ele de forma honesta, ele diz aqui que o que está em Gênesis, o relato da criação, dilúvio, Torre de Babel, você não pode levar isso a sério, como se fosse um fato que realmente ocorreu. Tudo imaginação do escritor hebreu. E leia aqui, vamos ler. Ele diz assim, para designar os 11 primeiros capítulos do Gênesis, viu aí? Os 11 primeiros capítulos do Gênesis, a partir do capítulo 1, com a criação de todas as coisas. Então ele diz, veja bem, para designar os 11 primeiros capítulos do Gênesis, é frequente o uso da expressão pré-história bíblica. Ele está aqui criticando religiosos cristãos que invocam os livros ali, os capítulos de Gênesis, para
enganar seus fiéis nas igrejas aí, principalmente evangélicas, dizendo que aquilo ali foi um fato real, que o Deus hebreu criou a terra, criou o sol, criou as estrelinhas, etc. Ele está aqui criticando isso aí, o Alfredo Lappler, que a pré-história bíblica não existe, tanto é que ele coloca aqui, entre aspas. E ele continua dizendo, ela não é muito feliz. O que é que não é muito feliz? Essa expressão, dizendo que existe uma pré-história na Bíblia, em Gênesis, aquilo ali faz parte da criação, aquilo ali houve mesmo. Então ele critica isso aí, que essa expressão, que a Bíblia é um livro de história, exclusivamente de história, que o que está em Gênesis, ali nos primeiros capítulos, aquilo foi um fato real, ele está dizendo que essa expressão não é muito feliz. E ele diz, pois pode fazer pensar que se encontre nesta parte da Bíblia material interessante sobre a história da Terra e sobre a origem do homem, entendeu? O que ele está dizendo aqui? Que não há ali em Gênesis, principalmente nos primeiros capítulos, a história da Terra. Que a Terra não foi criada daquela forma como está ali, que o Deus hebreu criou a Terra, criou a água, que o Deus hebreu criou o solzinho, a luazinha, etc. Aquilo ali você não pode levar a sério. É isso aí o que o Alfredo Lappler está dizendo, entendeu? Que ali em Gênesis não existe propriamente história da Terra e muito menos a origem do homem. Que Deus fez o homem do barro, não é? Fez o homem da terra, fez a mulher da costelinha do Adão, tudo aquilo ali, personagens lendários. O Alfredo Lappler, repito, sacerdote católico fervoroso, sabia disso. Entendeu? Olha o que ele diz aí. Continuando, ele diz, é preciso esclarecer, porém, desde o início, que a Bíblia não é um manual de física. Ou seja, você não pode procurar na Bíblia matérias sobre a física. Você não pode procurar na Bíblia geologia. Você não pode procurar na Bíblia biologia, aulas de biologia, e aí por diante. Veja o que ele diz. É preciso esclarecer, porém, desde o início, que a Bíblia não é um manual de física, de geologia ou de biologia. Então você não pode invocar a Bíblia, o que está em Gênesis, principalmente nos 11 primeiros capítulos, porque você não pode invocar aquilo, por exemplo, para defender teoria do criacionismo, essa maluquice aí propagada por evangélicos principalmente, não é? Teoria do criacionismo, que um Deus criou essas coisas aí. Você não pode levar isso a sério. E veja, um sacerdote católico aqui escrevendo sobre isso. E aí ele continua, é preciso libertar-se uma vez por todas da ideia largamente difundida que a pré-história, olha aqui, pré-história bíblica, entre aspas, porque não é uma história, seja uma espécie de reportagem sobre a origem do universo e do homem, entendeu? Então você não pode pegar a Bíblia a seco, ali literalmente, e ler aqueles textos hebraicos relativos à origem do universo, que está em Gênesis, capítulos 1 e 2, e também a origem do homem. Você não pode levar isso a sério para estudar realmente a origem do universo e a origem do homem. Se você quer saber sobre a origem do universo, estudo sério, não é a Bíblia. O conjunto de livros a que você deve recorrer, não é a Bíblia. Se você quer saber sobre o universo, você tem que procurar livros de astronomia, ciência astronômica. Entendeu? Livros de astronomia. Entendeu? Astrofísica. Se você quer aprender sobre a origem do universo, livros científicos. Se você quer aprender alguma coisa sobre a origem do homem, livros científicos. Você não vai ler a Bíblia.
É um desastre você fazer isso. A origem do homem, você procurar a Bíblia, é um desastre. É um desastre fazer isso. Como também a origem do universo, você procurar a Bíblia. Quer estudar sobre a origem do homem? Procure livros de ciência, antropologia, que estuda o homem. A antropologia, aí é coisa séria. Então, nada de Bíblia para você buscar a origem do universo, a origem da terra, sol, entendeu? Veja bem, um sacerdote católico, doutor em Bíblia, dizendo isso aqui, é realmente uma coisa que merece aplausos, entendeu? Que merece aplausos. Então, muito bem, tratando disso aí, mostrei ontem sobre a ingenuidade do que está aqui em Gênesis, né? Nas estrelinhas. Veja aí, Gênesis, vamos aqui. Em Gênesis capítulo, novamente aqui, Gênesis capítulo 1, versículos 16 e 17. Veja aí, vamos ler, diz assim, veja. Fez Deus os dois grandes luzeiros. Veja bem, luzeiros, aquilo que tem luz própria que ilumina outros. Então, luzeiros, aqui o maior para governar o dia, porque eles viam o sol durante o dia. Então, aqui é o sol. E o menor, a lua, para governar a noite. Entendeu? Dois grandes luzeiros. E fez também as estrelas. E veja o versículo 17. Você aí. Veja como as igrejas enganam você aí, se você é um cristão. O 17 diz assim: e os colocou quem? O Deus hebreu, aqui no relato lendário. E os colocou, ou seja, o Deus hebreu, colocou os aqui. Os quem? Os o quê? Então aqui o versículo 16 diz, versículo 16, que fez Deus os dois grandes luzeiros, fez o sol, a lua e também fez as estrelas. Então veja, no versículo 16, o Deus hebreu, na lenda bíblica, fez o sol, a lua, dois luzeiros e também fez as estrelas. Para que os três? Aqui diz o 17, para aqui alumiarem a terra, ou seja, o sol, Deus fez o sol para iluminar a terra. Deus fez a lua para iluminar a terra. Deus fez as estrelinhas para também iluminarem a terra. Viu a ingenuidade? É por isso que o Alfredo Lappler, ele afirma no livro dele, você não pode levar isso aqui a sério. Você não pode levar isso aqui a sério. Isso aqui é uma criação de um hebreu que escreveu esse texto aqui. Na imaginação dele, ele colocou ali a divindade criando o sol, a lua, as estrelas, etc. Na imaginação dele, do hebreu. Você não pode levar isso aqui a sério, porque isso aqui não é uma aula de biologia, não é uma aula de química, não é uma aula de física, não é uma aula de astronomia. Então veja a ingenuidade, que Deus aqui no versículo 16 fez as estrelinhas, as estrelas, para iluminarem a terra. Ora, no universo, como mostrei no vídeo de ontem, no universo existem bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. Repito, bilhões, com B de bola, bilhões de estrelas. E esses bilhões de estrelas não iluminam a Terra. Viu aí como você não pode levar a Bíblia a sério? Aqui está dizendo no versículo 16 que Deus fez as estrelas para iluminarem a terra. Pois fique sabendo que existem mais de bilhões de estrelas, trilhões de estrelas no universo. Então elas não iluminam a terra, entendeu? A Bíblia está dizendo que elas iluminam a terra. Não! A única estrela que ilumina a terra, e não só a terra, como também outros planetas no nosso sistema solar, é o Sol. O Sol é a única estrela que ilumina a terra. E aqui a Bíblia está dizendo que o Deus hebreu
fez as estrelas para iluminarem a terra. Entendeu? Veja aí, você que é um cristão, como sua igreja engana você. E veja, essa observação aqui é feita por um próprio sacerdote cristão católico, fervoroso, Alfred Lapler. Então você vê aí o texto da Bíblia. Você não pode levar isso a sério. Da mesma forma, a lua, como aí está. Veja, versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, que produz luz, que ilumina outras coisas. O maior para governar o dia, o sol, porque o hebreu ele via o sol durante o dia, como a gente vê hoje. E o menor, que é a lua, ele via durante a noite a lua, de forma mais fácil, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelinhas. Só que, na verdade, o sol não governa o dia. O sol não governa o dia, e a noite também, e a lua não governa a noite. Você entendeu? A lua não aparece só de noite. Entendeu? A lua não aparece só de noite. É porque com a luz forte do sol, a luz forte do sol ofusca nossa visão e a gente quase não percebe a lua lá também no universo, no espaço. Daqui a gente não observa durante o dia, só à noite, por causa aí da rotação da Terra, não é? E também da própria lua e do próprio sol. Então é isso, gente. A coisa aqui, o texto bíblico, ele é poético. Não é para você levar isso aqui a sério e montar uma teoria do criacionismo. Isso é ignorância. É enganar pessoas humildes, principalmente pessoas que não têm um conhecimento forte sobre astronomia, astrofísica. Falar em teoria do criacionismo é loucura. É caso de internação em clínica psiquiátrica e até mesmo no Hospital Psiquiátrico Augusto Cury, entendeu? E então veja aqui mais um detalhe. Nessa mesma parte aqui, que Deus criou um luzeiro chamado lua. Já expliquei isso aqui muitas vezes. O internauta Edson Martins fez até um vídeo em sua chácara à noite, na maior escuridão do mundo. E ele dizendo que a lua estava clara, ele via a lua clara. No entanto, mesmo assim, uma escuridão total. É a prova de que a lua não é um luzeiro. A lua nada clareia. Nada clareia. O povo brasileiro, por exemplo, pegue o povo brasileiro, ainda hoje, muita gente ignorante no Brasil, pensa que a lua, ao ver a lua clara, pensa que ela tem luz própria. Aí é o erro. Muita gente aqui no Brasil, hoje ainda, pensa que a lua, aquela claridade da lua, é dela própria. E não é. Ali é o sol que reflete na lua. É o sol, a luz do sol que reflete na lua. E a gente vê a lua clara. A gente pensa que ela ilumina, não ilumina nada. Tanto é que a noite aqui é escura. Você precisa entrar em sua casa à noite, você tem que acionar as lâmpadas, não é isso? Os interruptores. À noite você entra em sua casa, você aperta o interruptor elétrico. E aí a luz, né, chega à lâmpada. Entendeu? Então, dentro de sua casa à noite é uma escuridão total, porque a lua nada clareia. Durante o dia você não liga, não aciona interruptor em sua casa, porque o sol realmente ilumina a terra. Entendeu? Então a lua, como está na Bíblia, isso de Gênesis ao Apocalipse, a ignorância do povo da Bíblia, pensando que a lua tinha luz própria. É por isso que a lua é colocada aqui como um luzeiro, igual ao sol. O sol, sim, é um luzeiro. E nem precisa você ter conhecimento de astronomia para saber que o sol é um luzeiro. Não precisa, basta você olhar. Você já sabe que o sol emite luz. A lua não. A lua não. Entendeu? Tanto é que você olha para a lua e você não sente ofuscamento algum em sua vista. Já você olha para o sol,
Aí você não aguenta olhar para o sol, porque a luz vem de lá. A lua não. Então esse erro que está aqui na Bíblia, porque eles não tinham esse conhecimento, os hebreus. Então você vê facilmente que não há Deus algum aqui que orientava o povo hebreu a escrever o que está aqui, essas bobagens. Isso aqui é poesia. É poesia. Entendeu? Então, de Gênesis ao Apocalipse, aqui está escrito que a lua é um luzeiro, que a lua produz luz. De Gênesis ao Apocalipse. Eu posso aqui mostrar inúmeras passagens bíblicas provando isso aí, que eles viam a lua como um luzeiro. E estavam errados, os hebreus. Estavam errados. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.